Hoje nós vamos trabalhar com a introdução ao magnetismo. Nós vamos falar os conceitos básicos do magnetismo, entender, né, o que é um ímã, os ímãs naturais, né, e de onde que vem esse magnetismo e também falar um pouquinho sobre o magnetismo terrestre, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O magnetismo é um assunto assim que interessa muita gente. Principalmente as crianças, né? Eu, por exemplo, quando era criança, eu brincava muito com ímãs e achava fantástico. Um ímã conseguia atrair outro à distância. Porque os fenômenos elétricos, a gente não tem muita percepção, assim, no dia a dia, né? A não sei quando você toma um choque. Ou, antigamente, quando as televisões eram de tubo, não sei se vocês são dessa época, né? Porque ontem eu falei numa aula que eu tinha feito vestibular em 2001. Aí a menina falou assim, nossa, você fez vestibular antes de eu nascer. Eu falei assim, nossa, me sentindo velho pra caramba, né? Na televisão de tubo, ficava uma eletricidade estática na tela. Se você chegasse os cabelinhos do braço perto, eles ficava tudo em pezinho assim, ó. Aí você chegava o cabelo perto e tal. Basicamente, o único fenômeno elétrico que a gente tinha, assim, no dia a dia. O fenômeno magnético era muito mais fácil. Era só você pegar um ímã, dois ímãs e ficar brincando com eles. Tinha até aqueles, tipo uns feijãozinhos, né, que era ímãs, que você jogava para cima, assim, eles ficavam batendo no outro. Era bem legal, assim, bem divertido, tá? Inclusive, o que despertou a curiosidade, por exemplo, no Einstein, ele conta, né, depois para um repórter, foi que o pai dele deu para ele uma bússola quebrada e um pedacinho de ímã. E aí ele mostrava que o ímã atraía a agulha da bússola, mesmo de longe. E o Einstein ficou maravilhado com aquilo e começou a, a achar bacana esses fenômenos naturais, elétricos e magnéticos, tá? Por isso que o magnetismo é importante e também porque o magnetismo ele vem sempre junto da eletricidade. A gente estuda separado, a gente estuda eletricidade e magnetismo, mas se alguém for fazer faculdade de física e tal, você não vai ver eletricidade e magnetismo, você vai ver uma matéria só chamada eletromagnetismo, porque a eletricidade nunca está sozinha. Ela nunca está, você nunca tem um fenômeno elétrico separado do magnético, tá? Quem mesclou essas duas coisas foi o Maxwell, com as quatro equações do magnetismo e do eletromagnetismo. Beleza? Mas vamos então estudar na nossa sequenciazinha básica. Aí eu preparei aqui uma aula baseada em dois livros, tá? Baseado no livro do Ramalho e baseado no livro do Paul Hewitt, que eu gosto bastante, sempre falo, né? Então vamos lá. Origem do magnetismo, de onde que vem? Magnetismo, muito provavelmente essa palavra, né? Ela vem da magnetita, que era uma pedrinha encontrada já, tem registro dessa magnetita 2.000 anos atrás, numa região da Grécia. E os habitantes lá percebiam que essa magnetita é um óxido de ferro, tá? Ele composto de dois óxidos de ferro, FeO e Fe2O3. Aí tem percentuais diferentes, então se acaba dizendo que é Fe3O4. Tá? Essa magnetita ela é um óxido de ferro e ela tem essa propriedade magnética. Ela consegue atrair ou repelir outros ímãs, ela consegue atrair outros metais, ela consegue gerar um campo magnético em volta dela. Aí eu coloquei aqui os principais fenômenos do magnetismo. Tá? Por exemplo, não sei se vocês já brincaram com isso. Se você pegar esse pozinho, chama limalha de ferro, e espalhar em volta de um ímã, você vai ver que a limalha de ferro ela vai grudar mais nas regiões extremas do ímã. Esse aqui é um ímã de barra, tá? E aqui a gente fala que a atração magnética do ímã é bem mais potente, bem mais forte nessa região aqui dos polos de um ímã. Vou juntar as camadas aqui para eu conseguir escrever em si. Tá? Então aqui, ó, a gente tem um campo magnético, um magnetismo bem mais forte do que no meio do ímã. Tá? Então a gente fala que são os polos, são os extremos do ímã. E se você pendurar um ímã, né, de maneira que ele possa girar livremente, você vai ver que ele sempre vai se orientar na direção norte-sul. Tá? Então, por exemplo, se você pendurar, colocar uma agulhazinha assim em um ímã em cima da agulha e deixar ela girar livremente, você vai ver que ela vai apontar para o norte geográfico da Terra. Né? Uma parte do ímã vai apontar para o norte geográfico,
outra parte do ímã vai apontar para o sul geográfico. Aí, aquela parte que aponta para o norte geográfico da Terra, geralmente você pinta ela de vermelho e chama ela de Polo Norte. Tá vendo aqui? Ó, aqui está até assinalado o Polo Norte do ímã. A parte que aponta para o sul da Terra, né, onde nasce lá o Cruzeiro do Sul à noite, né, você chama de sul do ímã. É só para diferenciar, porque todo ímã possui dois polos, possui um polo norte e um polo sul. E o nome deles vem dessa orientação que foi percebida pelos chineses. Né, os primeiros a perceber que um ímã sempre se orientava na mesma direção foram os chineses. Aí você fala assim, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pode, no meio do oceano, onde você não tem ponto de referência nenhuma no seu Sol, você consegue, ou à noite as estrelas, você consegue dizer para onde está o norte, porque ou para onde está o sul, né? E consequentemente onde estão os outros pontos cardeais, porque o ímã sempre vai se orientar nessa direção norte-sul. Agora, povos que moravam e habitavam mais ao norte já não conseguiam utilizar essa bússola. A bússola nada mais é que um ímã. Por exemplo, os vikings, eles não utilizavam bússola para navegar. E aí depois a gente vai ver por quê. Tá? A bússola não funciona quando você está muito ao extremo, ali perto do círculo polar ártico ou antártico. A bússola fica maluca, por causa do campo magnético da Terra, né? A gente vai ver depois. Coisinha básica, né? Principal fenômeno. Terceiro, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Quase igual à eletricidade, né? Contanto que na eletricidade a gente tem cargas separadas. Tá? A principal diferença entre eletricidade e magnetismo está aqui, ó. Quer ver? Deixa eu salvar essa telinha para a gente aqui. Hoje é 15. Então vamos salvar essa telinha aqui e abrir outra. Alguma dúvida aí nessa primeira tela, pessoal? Pode perguntar, sinta-se à vontade, tá? Pode abrir o microfone, perguntar, à vontade. Oi, diga. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Pode botar um slide, por favor? Opa, deixa eu abrir aquele que eu salvei. Diga. É uma pergunta meio idiota, mas... Não existe pergunta idiota. A única pergunta idiota é aquela que você guarda para si. No magnetismo, eu sempre vou ter atração nos polos, por exemplo, nessa imagem. Não, no ela é mais... não nada. É porque ela é mais intensa, muito mais intensa nos polos, que é onde o campo magnético é mais forte. A gente vai ver como é que funciona o campo magnético. Então, você tem atração aqui no meio do ímã também. Boa pergunta, tá? Só que como a atração nos polos é muito mais forte, a limalha de ferro ela vai escolher ir para onde? Para os polos, em vez de vir para o meio. Entendi. Certo? Então tem atração magnética, né, ao longo de todo o ímã, mas ela é muito mais intensa nos polos. Tá certo, obrigado. De nada. Ô, Abud. Oi, pode falar. Você falou que, é só para ver se eu escrevi certo, que Uhum. o ímã aponta para o norte geográfico da Terra e o sul geográfico da Terra? O polo norte de um ímã sempre vai apontar para o norte geográfico da Terra. Por isso que ele é chamado de polo norte, na verdade. Os polos foram dados nomes porque você colocava o ímã para girar e aí aquela parte que sempre apontava para o norte, eles chamaram de polo norte do ímã. E a parte que sempre apontava para o sul, eles chamaram de polo sul do ímã. Entendi, entendeu? obrigada. É porque tinha que diferenciar, né? E já tinha usado positivo e negativo, então não dava. Podia ter chamado de polo macho e polo fêmea, polo branco e polo preto, sei lá, né? Mas eles chamaram de polo norte e polo sul por essa orientação do ímã ali, beleza? E aí, quarta característica, e talvez a mais importante, é o que diferencia os ímãs da eletricidade, é que você não tem, nunca, em hipótese alguma, um norte separado do sul. Se você tentar quebrar um ímã ao meio aqui, né, você vem cá e parte esse ímã ao meio, você vai ver que o ímã ele vai sempre dar origem a dois novos ímãs. Quebrei ao meio.
dei origem a 2 novos ímãs. Se eu quebrar aqui ao meio, origem a 2 novos ímãs. Chama princípio da inseparabilidade dos polos. Vinícius pergunta: Abud, eu estava lendo uns quadrinhos antigos do Homem-Aranha e tem uma hora que o Peter faz um dispositivo antimagnetismo ou algo assim. Eu queria saber se esse tipo de coisa tem algum embasamento científico ou se é só ficção. Tem sim. Existem dispositivos que está até numa tela aqui mais para frente, são dispositivos que são diamagnéticos. São dispositivos que têm uma indução magnética contrária ao campo que você está gerando. Então eles acabam sendo repelidos, né? Eles são jogados para onde o campo magnético é mais fraco, se o campo magnético externo for não uniforme. Tá? Mas assim, existe sim, tem embasamento científico sim. Existem materiais que repelem o magnetismo, são materiais diamagnéticos. A gente vai ver, tem ferro magnético, paramagnético e diamagnético. Tá bom? Então, quem escreveu essa história aí do Homem-Aranha tinha um embasamento científico. Então, olha só, Abud, pode falar. qual que era a terceira característica mesmo? Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Beleza? Obrigada. Existem muitos exercíciozinhos baseados nisso, tá? Porque assim, quando você quebra um ímã, né, você sempre vai dar origem a 2 novos ímãs. Aí como é que você sabe onde que você vai colocar cada polo? Essa extremidade esquerda era um polo norte. Quando eu quebrei, ela continua sendo um polo norte. E a extremidade sul, a outra extremidade da direita, acaba virando um polo sul. Quebrei de novo, aqui vai virar um polo norte, consequentemente a outra metade do ímã um polo sul. Se aqui era um sul, a outra metade do ímã vira um polo norte. Sempre assim. E isso aqui diferencia bem o magnetismo da eletricidade, né? Porque na eletricidade você consegue ter, né? Ó, eletricidade. Você consegue ter, por exemplo, uma origem. De onde que vem a eletricidade? Aí você fala assim, existem cargas elementares. Eu tenho, por exemplo, o próton, que é uma carga elementar positiva, e eu tenho o elétron, que é uma carga elementar negativa, né? Elas existem separadas. Então, o próton não depende nada do elétron para existir. Você pode ter um próton num lugar do universo e um elétron em outro lugar do universo, completamente diferentes, sozinhos, e nunca precisarão se encontrar. Agora, no magnetismo, não. O magnetismo, você sempre vai ter o polo norte e o polo sul, independentemente do formato do seu ímã. Felipe pergunta, magnetismo está associado à gravidade ou são coisas completamente diferentes? São forças de natureza diferente. Tá, ô Felipe? Nós temos aqui 5 forças na natureza. São elas: força magnética, no segundo grau, tá? No terceiro grau a gente fala só em 4. Porque você tem força elétrica, força magnética. Aí quando você estuda elas no terceiro grau, elas são juntas, eletromagnéticas. Então, força elétrica, força magnética, força gravitacional, força nuclear forte e força nuclear fraca. São 5 forças da natureza que atuam à distância. Então, o magnetismo ele tem uma coisa igual à gravidade, que são ambas forças que atuam à distância. Tá? Elas atuam através de campos. Toda força que atua através de campos são forças que atuam à distância. Abud, são os domínios magnéticos que diferenciam o Polo Norte do Sul? Sim, Lohane. Calma ainda que eu vou explicar o que são os domínios magnéticos, mas são sim. Tá? Você já assistiu o filme Interestelar, Bud? Já assisti tipo 1 milhão de vezes, porque sempre que eu vou trabalhar com física moderna, eu passo ele para os alunos. Pode falar. Acho que tem um momento que eles meio que associam magnetismo com gravidade, que eles falam que a única força que consegue viajar no tempo. Eu não lembro. Viajar no tempo? Não, porque são forças de campo, né? Pode ser isso, pode ser algo assim, né? As forças de campo, elas têm essa característica em comum, né? Que elas atuam à distância, pode ser. E como o espaço ali perto de um buraco negro está completamente deformado, o próprio campo magnético gerado pelo buraco negro, pelo planeta, também vai estar deformado. Pode ser isso, né? Podem perguntar, viu, gente? À vontade. É bom Abud, quando vocês participam. Pode falar. Abud,
Como que eles sabem qual é o polo norte e qual é o polo sul de um ímã? Como que diferencia? Você pendura ele, deixa ele girar livremente. Aquela parte que apontar para o norte geográfico é o polo norte do ímã. A parte que apontar para o polo sul geográfico é o polo sul do ímã. Mas em caso Aí, da bússola que eu não sei, ué. Como é que eu vou como saber se tá assim? certo? A bússola ela é um instrumento que ela sempre aponta, né? Vamos pegar aqui bússola, uma imagem aqui rapidinho no Google. A bússola ela é um instrumento que ela sempre aponta para o polo norte. Então, aqui, ó, se você colocar uma bússola aqui, por exemplo, né? A bússola já vem escrita, mas vamos supor que ela não vem escrita. Aí ela está apontando para cá. Você não sabe se ali é o norte. Você olha para o sol, né? E através da posição do sol, você vai saber mais ou menos onde está o norte. Se aquele é o norte ou se aquele é o sul, né? Que a bússola está apontando. Se tiver de noite, você tem estrelas, por exemplo. Você olha, aqui no hemisfério sul, você pode olhar para o Cruzeiro do Sul, que o Cruzeiro do Sul está mais ou menos no Polo Sul. Na verdade, o Cruzeiro do Sul, né, ele vai estar tipo assim, né? Ó, ele está um pouquinho deslocado aqui do sul. Mas aí você já sabe que essa parte da agulha da bússola é o sul. Entendeu? Então, e se for no Polo Norte, tem a estrela polar. A estrela polar, ela tá em cima do eixo de rotação da Terra no Polo Norte. Por quê, Gisela? Se você ficar perdida, você está ferrada. Noção de nada? Vocês conhecem aquela teoria das múltiplas inteligências, não conhecem? Né? Existe a inteligência espacial. Tem pessoas que realmente têm uma inteligência espacial pior do que as outras, né? Então, assim, mas é questão de treino também, tá? Aqui é o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul você vai poder saber mais ou menos onde está o sul da bússola. E aqui o Polo Norte, se você estiver lá visitando o Canadá, a estrela polar vai te falar mais ou menos onde está o Polo Norte. Então, nem sei como é que desenha uma estrela aqui, peraí. Acho que o pessoal faz assim, né? Estrelinha. Vocês sabiam que existe uma corrida chamada corrida de orientação? Que você dá um mapa para a pessoa seguir e uma bússola e fala assim, chega mais rápido lá. O pessoal do Cefet, eles faziam esse esporte aí, corrida de orientação. A minha inteligência espacial é nula. Olha o pessoal aí. Eu tô me perdendo dentro de Ermida, pô, Ed. Não. Ermida só tem uma cidade, uma rua. Ai, ai. Eu fazia com o pessoal de escoteiro. É bem bacana, né? A corrida de orientação. Tenho muita vontade de fazer. Já fiz, mas sou péssima. Mas vamos lá, gente. Entenderam então como é que você pode identificar qual é o polo norte, qual que é o polo sul da bússola, né? Agora, um mapa sem uma bússola não serve de nada. Você pode ter um mapa, mas se você não souber como você vai orientar o mapa, né? Não funciona. Então, olha só, na eletricidade você tem partículas elementares responsáveis por gerar a eletricidade. No magnetismo, não. No magnetismo, você não tem essas partículas elementares. Então, não existe no magnetismo o norte separado do sul. Não existe um monopolo magnético. E aí, o que faz um ímã ser um ímã? Aqui eu coloquei a estrutura cristalina do ferro, aquela estrutura cúbica de corpo centrado. Vocês já devem ter, porque tem aquela estrutura cúbica de face centrada, né? Que eu escolhi uma das duas, tá? Só para dar um exemplo. E aí, cada átomozinho de ferro tem vários elétrons girando em torno dele, não lembro de cabeça qual que é o número atômico do ferro, tá? Se alguém quiser consultar aí para mim, mas tem vários átomos e vários prótons e vários elétrons girando em torno do núcleo desse átomo. Então, cada átomozinho vai gerar um fenômeno magnético em torno dele. A gente pode chamar isso de ímã elementar. Cada átomozinho funciona, contribui um pouquinho para que o corpo todo tenha um fenômeno, um efeito magnético. Então, a gente acaba representando, por exemplo, aqui com uma setinha. Então, a ideia é que os átomos próximos, eles conseguem influenciar
os outros átomos, e esses ímãs elementares, eles vão se orientar mais ou menos numa mesma direção, dando origem a vários domínios magnéticos. Tá? Então aqui, ó, eu tenho uma representação dos domínios magnéticos, por exemplo, de uma parte, né, de uma rede, de uma estrutura cristalina do ferro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um domínio magnético virado para baixo, aqui um domínio magnético, são átomos próximos, tá? Então, eu tenho vários domínios magnéticos dentro da estrutura cristalina do átomo. Pode ser um átomo de ferro, pode ser um átomo de níquel, um átomo de cobalto, ou mesmo outros materiais. E aí, cada domínio magnético desse contribui como um todo para que a gente tenha, por exemplo, na magnetita, um ímã natural. Por que a magnetita consegue, né, apresentar esses domínios magnéticos aí, alinhados e tal? Tem a ver com a estrutura dela. E aí ela funciona como um ímã porque, olha só, o ferro desmagnetizado, os domínios magnéticos estão todos bagunçados. Tá? O ferro fracamente magnetizado. Então, alguns domínios magnéticos, eles estão orientados na mesma direção. Ferro tem 26 elétrons. Obrigado, Gisela. Então, cada átomo de ferro tem 26 elétrons. E o magnetismo e a eletricidade andam juntos, lembrem sempre disso. Se você tiver um elétron fazendo um movimento ali circular, ele em torno do núcleo, ou semicircular, ou elíptico, tanto faz o modelo que você está usando. O que interessa é que uma carga elétrica acelerada, ela gera fenômenos magnéticos. Tá? A carga não pode estar em MRU e ela não pode estar em repouso. Mas se a carga estiver em algum tipo de movimento acelerado, ela gera um fenômeno magnético em torno dela. E aí, cada átomozinho de ferro vai ser considerado um ímã elementar. O conjunto deles gera um domínio magnético. E quando os domínios magnéticos estiverem todos alinhados, ferro fortemente magnetizado, você vai ter os polos de um ímã bem identificados, polo norte e polo sul. Por isso que se eu cortar o ímã ao meio, eu continuo tendo dois ímãs. Para onde os domínios magnéticos apontam é sempre o polo norte. E de onde eles vêm é sempre o polo sul daquele ímã. Tá vendo? Então é por isso que quando o ímã é partido ao meio, né, a gente tem ali dois novos ímãs, porque os domínios magnéticos, eles continuam alinhados. Aí um aluno uma vez me perguntou, Abud, e se eu partir, até eu chegar em um átomo só? Se você tivesse essa paciência, você não ia ter um ímã ali, porque o magnetismo de um átomo só vai conseguir fazer o quê? Influenciar outro átomo só. Então, você tem que ter ali um conjunto de domínios magnéticos orientados para que você tenha um fenômeno magnético visível ali naquele corpo. Aí, outro aluno uma vez me perguntou, Abud, então não seria o elétron a partícula elementar do magnetismo? Eu falei assim, mais ou menos, porque tem que ser o elétron em movimento acelerado e perto de outros átomos, outros ímãs elementares, para dar origem a um domínio magnético bacana, e depois ainda tem que ter uma orientação dos domínios magnéticos, tá? Para que isso tudo fique bacana, para que a gente consiga ter um ímã. Deixa eu ver aqui. Como o ferro consegue se expandir e contrair com variação de temperatura? Então, pensa só. Se você quer os domínios magnéticos alinhados, é melhor que você tenha uma temperatura baixa. Boa pergunta, Felipe. Porque você quer que tudo fique alinhado. Se a temperatura for alta demais, a agitação térmica ali vai ser grande. E isso vai desalinhar os domínios magnéticos. Por exemplo, uma vez quando eu era criança, eu deixei um ímã cair. Ele partiu em 2. Partiu em 3, na verdade. Só que uma das partes perdeu o poder magnético, porque a pancada também bagunça esses domínios magnéticos. Então, alta temperatura, pancadas muito fortes podem desmagnetizar o seu ímã. Tá? Só o ferro... Não, isso aqui eu usei um exemplo do ferro, Alexandra. Tá? Você pode ter ferro, níquel, cobalto, mas eu peguei um exemplo do ferro só. Beleza? Entenderam aí de onde que vem esse magnetismo dos ímãs? E aí você pode magnetizar os ímãs, outros materiais,
através de um ímã muito forte. Então você pega um pedaço de ferro e um ímã muito forte. Se você chegar perto do pedaço de ferro, se você atritar um no outro, você magnetiza aquele pedaço de ferro. Se o campo magnético, né, se o pedaço de ferro for um ímã muito, muito, muito forte, quando você tirar de perto, o outro pedaço que você magnetizou ainda vai conservar propriedades magnéticas depois de um tempo. Você tem, por exemplo, coisas gravadas magneticamente, né? Vocês não são da época. Vocês sabem o que é uma fita cassete? Né? Vocês já viram uma fita cassete na vida? A fita cassete, ela é uma fitinha que a gente gravava filme, gravava música e tal, dava de presente para crush. Você gravava uma seleção de músicas e dava de presente para sua crush, tá? E era isso aqui, ó. Isso aqui é uma fita magnética, uma fita cassete. Aqui você tem, passando aqui, né? De um lado um rolinho, de outro lado outro rolinho. Aí esse rolinho vai desenrolando, passando aqui por baixo e enrola do lado de cá. Essa fitinha que passa aqui, ó, ela é gravada magneticamente. Né? Você orienta os domínios magnéticos dessa fita e aí o cabeçote do leitor, falando grego para vocês, ele lê essa orientação dos domínios magnéticos e transforma isso em som. Qual que é o problema dessa fita cassete? Se você deixar ela perto de outro ímã, ela apaga toda a música que você gravou. Se você deixar ela na gaveta durante 10 anos, ela vai apagar também. Mas por quê? Porque o próprio planeta Terra possui um campo magnético. E esse campo magnético do planeta Terra apaga as informações dessa fita cassete com o tempo. Né? A gente tinha também uma fita VHS, que era uma fita, né, de vídeo. A gente gravava ali vídeos também. Né, fita VHS do videocassete. Se você alugasse uma fita de vídeo e não devolvesse com rebobinada, você pagava multa na locadora de fitas VHS. É a mesma coisa, só que em vez de gravar só som, ela grava vídeo também. Só que gravações em VHS, elas perdem a qualidade, vão ficando cheias de chuviscos. Porque aqueles domínios magnéticos da fitinha aqui da fita cassete, da fita de vídeo, vão sendo desmagnetizados pelo campo magnético da Terra com o tempo. Nossa, mas que coisa antiga, né? Não, não, senhor. O seu HD, se não for SSD, o HD SATA, por exemplo, normal, ele também corre risco de perder os dados. As gravações eternas são gravações físicas. Por exemplo, o LP, se você conservar o disco de vinil, se você conservar ele dentro de uma gaveta por 1000 anos, ele vai continuar, né? Disco de vinil. Ele vai continuar, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Disco de vinil vocês já devem conhecer porque, né, voltou à moda agora, né? Então, tipo, tem aqui, ó, tem um tapete que imita um disco de vinil. Eu achei primeiro aqui, tá vendo? Esse disco de vinil é uma gravação física. Você pode gravar, guardar ele para sempre ali dentro da gaveta. Se não tiver arranhado, fisicamente falando, ele vai continuar tocando a música. Um CD é uma gravação física, um DVD é uma gravação física. A Laura falando, eu assistia desenho nas fitas VHS. E se colocar um monte de fita junto também? Não, aí não. Ali os domínios magnéticos, ela não geram um fenômeno magnético tão forte assim, não. Isso é o tal de arquivo corrompido, entre outras coisas, sim, Gisela. Então, com o tempo, não vai existir mais fitas gravadas. Exatamente. Com o tempo vão acabar. Então, por isso que é legal você passar as fitas VHS para DVD ou para Blu-ray. O Felipe fala, mas se altas temperaturas desalinham os domínios magnéticos, por que não ocorre com o centro da Terra se a temperatura passa dos 4.000 graus Celsius? Mas é porque lá, o campo magnético da Terra é gerado pelas cargas elétricas em altíssimo movimento no centro da Terra. Tá? Então, é esse próprio movimento, essa própria alta temperatura, o movimento ali de um ferro aquecido, que vai gerar o campo magnético da Terra. A Terra não é um ímã estático. A alta temperatura desmagnetiza um ímã em barra, desmagnetiza um ímã em ferradura, igual a gente vê nos desenhos animados. Não vai desmagnetizar o campo magnético da Terra, não, porque ele é gerado por cargas elétricas em movimento. Beleza? Deixa eu salvar essa tela aqui para dar tempo da gente ver tudo.
perguntinha aqui, deixa eu ver. Disquete também era magnetismo, é sim. Disquete também é magnetismo. Disquete cabia pouquíssimas coisas, né? Vamos lá, aqui, peraí. E a gente tem, então, o campo magnético em torno de um ímã. Rafaela pergunta, Abud, então essa característica de atrair ou repelir de um ímã é proveniente das forças de atração e repulsão entre todos os elétrons e prótons de um material? Não é. É proveniente do movimento dos elétrons em torno do núcleo. Vamos assim, é tipo do micro para o macro. Cada elétronzinho se movimentando em torno do núcleo gera um pouquinho de fenômeno magnético, que é o ímã elementar. Os átomos próximos, eles se influenciam, tá? E aí, eu vou gerar um domínio magnético naquela região ali do ferro. Se os domínios magnéticos estiverem todos alinhados, você vai fazer daquele pedaço de ferro um ímã. Cartão de crédito também. Sim, Vinícius. Sabe uma coisa que eu sempre tive problemas? Quando a gente viaja com escola, por exemplo, eu viajo sempre com o Integral, com as outras escolas, eu adoro viajar. Os alunos chegam no hotel e pegam aquele cartãozinho de abrir a porta do hotel, né? O cara vai, codifica o cartão, é uma codificação magnética, e o aluno coloca aquilo junto do celular, no bolso. Só que o celular se comunica através de ondas eletromagnéticas. Estão entendendo o problema? As ondas eletromagnéticas que chegam e que saem do celular bagunçam os domínios magnéticos naquela tarjetinha que o recepcionista do hotel, acabou de codificar. Aí o aluno vai, tenta entrar no quarto, a chave está descodificada. Sempre, a gente tem 10, 15 alunos que ficam trancados de fora do quarto. Quem nunca, né? Olha lá o Daniel fala, já passou por isso também. Então a chave do hotel não pode ficar no mesmo bolso do celular, porque senão você vai ficar de fora do quarto, vai ter que descer até a recepção para recodificar a chave. Tá bom? O campo magnético de um ímã, né, aquela entidade que existe em volta do ímã, ele tem uma diferença básica com relação ao campo magnético, ao campo elétrico em torno de uma carga. Vocês podem ver que as linhas de campo, elas são fechadas, tá vendo? Essa linha de campo aqui, ela sai do polo norte e entra no polo sul, quando está de fora do ímã. Quando está de dentro do ímã, ela faz assim, ó, elas são todas fechadas. Então elas não são inertes, né? Então ela faz assim, ó, norte para o sul, dentro do ímã é do sul para o norte. Norte para o sul, é aqui dentro do ímã, ela faz isso aqui, ó. Tá? Então elas são todas fechadinhas. As linhas de campo são fechadas. Ah, mas essa aqui, ó, essa aqui não tá aqui, é porque não cabia na figura. Mas se você continuar ela vai existir aqui também, ó. E dentro do ímã, ela vai também passar aqui, ó. Peraí, onde é que eu pulei uma? Tá aqui. Então, as linhas de campo magnético, elas são sempre fechadas. Sempre fechadas. E elas têm sempre um sentido, elas não são inertes. Elas estão sempre se movimentando. Então, você imagina que essas linhas aqui, elas estão sempre fazendo voltinha assim, tá? Ó. Elas não são paradas. Elas saem do norte do ímã e entram no sul. É uma diferença clássica ali, porque a linha de campo elétrico, ó, vou abrir um parêntese aqui, ó. Como é que era um campo elétrico em volta de um elétron, por exemplo? O elétron estava aqui. As linhas de campo elétrico em torno de um elétron era assim, ó. Elas vinham lá do infinito, né? Elas eram abertas e elas nasciam lá no infinito e morriam dentro de um elétron, por exemplo. Se fosse um próton aqui, elas nasciam do próton e morriam lá no infinito. Então, olha a diferença. No campo elétrico, as linhas de campo são linhas abertas. Ó, opa, deixa eu tirar aqui. Linhas abertas. As linhas de campo magnético são sempre fechadas.
saem do norte e entram no sul. Por isso que muito aluno fala assim, então o polo sul é tipo o negativo do ímã? Você pode até pensar assim, tá errado, mas você pode pensar, tá? Para se for facilitar a sua vida. Então, o Vinícius pergunta, então se eu deixar meu cartão ao lado do meu celular, eu posso estragar ele ou algo assim? Ô Vinícius, se você ainda usar a tarjeta magnética do seu cartão, sim. Só que eu acho que 99% dos cartões hoje em dia são de chip. E o chip é algo físico, tá? Então o chip não vai desmagnetizar nem nada assim, não. O chip ele funciona com passagem de corrente elétrica ali dentro dele e tal, então não tem problema. O problema do chip é amassar ele, arranhar, alguma coisa assim. Magnetismo não vai estragar, não. Agora, se for um cartão com tarjeta magnética, que é usado, por exemplo, até hoje nos Estados Unidos, você sabia que nos Estados Unidos não tem cartão com chip? Até hoje. Eles usam tarjeta magnética até hoje. Tá? Eles passam a tarjeta magnética, tá chegando o chip lá ainda agora, tipo assim, o ano passado começou a aparecer lá, tá? Eu tenho um amigo que trabalha nos Estados Unidos e quando ele vem para cá, os caras, quando a gente pede alguma coisa, ele tem que passar, né, a maquininha e assinar. Aí os caras da maquininha ficam até perdidos, assim, porque no Brasil nós temos o sistema bancário mais evoluído do mundo, tá? O Brasil é o país com a maior segurança bancária, com transações ainda muito rápidas, é bem bacana aqui, pelo menos nisso nós somos avançados. Beleza, Vinícius? Então, olha só. Além das linhas de campo, a gente pode também desenhar, igual aqui eu coloquei um imã de ferradura, né? Aqueles que tem muito em desenho animado, um imã em U. As linhas de campo saem do norte e entram no sul. Aqui no meio do ímã, a gente tem uma região de campo uniforme, né? Se você olhar para esse campo magnético aqui, ó, é um campo uniforme. Por quê? Porque as linhas de campo elas não se afastam nem se aproximam. Quando você olha para o ímã de cima, a gente tem um campo não uniforme. Por exemplo, lembra, as mesmas definições de linhas de indução, de linhas de campo, servem para cá. Onde as linhas estiverem mais próximas, por exemplo, aqui, ó, né? Aqui o campo é mais forte. Campo mais intenso, porque as linhas estão mais próximas. Aqui a gente, por exemplo, tem um campo fraco, porque as linhas estão mais afastadas. Mas se você olhar aqui no meio desse ímã em U, você vai ver que as linhas estão paralelas. Então aqui o campo magnético é uniforme. É lógico que se eu olhar de fora aqui, né? Se eu pegar aqui, ó, eu vou ter uma linha de campo que sai do norte e entra no sul. Aqui também, uma linha de campo que sai do norte e entra no sul. Aqui de baixo eu vou ter uma linha que sai do norte e assim por diante. Aqui eu não vou ter campo uniforme. Só no meio desse ímã em U que eu tenho campo uniforme. De fora, não. De fora é igualzinho esse cara de cá. Mas são sempre linhas fechadas, são sempre linhas que saem do norte e entram no sul e assim por diante. Tranquilo? Então, onde as linhas estiverem mais próximas, a gente vai ter um campo mais intenso. Linhas mais afastadas, campo mais fraco. E aí a gente tem 3 tipos de materiais que interagem com o campo magnético. Os materiais ferromagnéticos são eles: ferro, níquel e cobalto. Tá? Então são esses aqui: ferro, níquel, cobalto e suas ligas. Esses materiais que você vai falar agora são os únicos capazes de virar ímã? Não. Eles são os materiais que, próximos a um ímã, eles aumentam o campo magnético, eles intensificam o fenômeno magnético e são atraídos pelo ímã de maneira bem forte, tá? Mas você pode transformar um alumínio em, vai dar mais trabalho, bem mais trabalho. Eles são mais facilmente transformáveis em ímã, se você pode pensar assim, tá? Eles são atraídos fortemente por um ímã e eles intensificam você pode pensar, e intensificam o campo magnético ali ao seu redor e aumentam, vamos colocar mais fácil, aumentam o campo magnético ao seu redor.
você pode pensar assim. O que são materiais paramagnéticos? Materiais paramagnéticos são tipo alumínio. Deixa eu pensar aqui, vamos lembrar. Deixa eu lembrar aqui, para eu puxar da minha memória. Quais são? Alumínio, magnésio, sulfato de cobre. Eu lembro que eu estou pensando aqui os materiais que eu já usei em experimentos lá na UFMG. Cálcio, sódio, acho que são os principais. E esses materiais são paramagnéticos. O que significa isso? Eles se alinham com o campo magnético ao redor deles, mas eles aumentam um pouquinho. Eles provocam assim, tipo um leve aumento no campo magnético ao seu redor. Tá? Então, assim, eles são fracamente atraídos, então você nem percebe a atração. Tá? Provoca um leve aumento no campo magnético ao seu redor e são fracamente atraídos por um ímã. Esqueci de colocar ali, eu vou colocar aqui embaixo. Ao seu redor. E são fracamente atraídos. Você nem percebe essa atração a olho nu. Então vamos colocar aqui de novo. Alumínio. Escrevi errado. Alumínio. Alumínio. Sulfato de cobre. Magnésio, né? Magnésio. Sódio. O cálcio. Tá bom, né? Etc. E tem também os diamagnéticos, né? Eles são os caras que tipo não gostam de magnetismo. Os materiais diamagnéticos, eles tipo assim, vocês lembram que eu expliquei para vocês daquela da eletrização, a indução de um dielétrico, que as moléculazinhas do dielétrico se orientavam de acordo com o campo magnético, com o campo elétrico externo a elas? Vocês lembram disso? Você tinha uma moléculazinha. Um dielétrico é aquele cara que é isolante. Aí você colocava um campo elétrico, desenhar aqui. Tinha aqui uma moléculazinha de um dielétrico. Aí tinha o polo positivo dela, polo negativo. Aí você vai fazer um campo elétrico passar por ela. Aí o que ela fazia? Ela girava. Ela girava e ficava assim, ó, né? Positivo e negativo. O campo entra no negativo e sai do positivo, né? Isso era uma indução de um dielétrico. O que acontece com o material que é diamagnético? É tipo o contrário, tá? Se você tem, vou desenhar aqui de uma maneira bem didática, tá? Imagina que você tem aqui um dipolo magnético, sempre, né? Polo norte e polo sul. E aí aparece um campo magnético aqui, e o campo magnético a gente simboliza com a letrinha B. Tá? Não sei porquê, acho que sobrou a letrinha B. O material que é diamagnético, ele se orienta ao contrário. Tá? Então ele vai se orientar, a tendência dele é se orientar ao contrário, e isso causa uma repulsão magnética nesse material. Ele vai receber tipo uma força magnética aqui, ó, chamada de FM, força magnética, jogando ele para longe. Então eles são repelidos, mas na presença de um campo não uniforme. Se for campo uniforme, não acontece nada não, tá? Então eles são repelidos na presença de um campo não uniforme. Aí você tem água, plásticos, derivados de petróleo em geral, tá?
Maioria dos compostos orgânicos. Muitos metais também, o cobre, tá? Coisas muito pesadas que têm muitos elétrons, o cobre, o mercúrio, o ouro, tá? Eles são materiais diamagnéticos. Cobre, mercúrio, ouro, tá? Etc. São caras que não gostam de magnetismo, então faz sentido aquela pergunta que me fizeram no comecinho da aula, sim, existem coisas que são antimagnéticas, tá? Funciona, dá para funcionar assim. Perguntinha ali, peraí, só salvar aqui. Olha só, eles se orientam de maneira contrária ao campo magnético, Gisela. E aí vai aparecer uma força de repulsão entre os dois. Mas tem que lembrar, tem que ser um campo não uniforme. Se for um campo uniforme, isso não acontece não. Tá? Aí você tem uma repulsão magnética entre os materiais diamagnéticos e o campo externo a eles. Tranquilo? E por último, para a gente fechar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho do campo magnético da Terra. Né? Então, deixa eu abrir aqui. O nosso planeta tem um campo magnético em torno dele, né? Basicamente é porque a gente tem um núcleo de ferro sólido. Esse campo é magnético, tá? Eles são repelidos por um campo magnético. Eu falei do campo elétrico no começo, só para lembrar daquela indução eletromagnética, daquela indução de dielétrico, desculpa, eu confundindo os nomes, que explicava, por exemplo, por que o pedacinho de papel é atraído por um pente quando você atrita ele. Beleza? Então, é um campo magnético que repele a água, que repele o cobre, mas esse tem que ser um campo magnético não uniforme. Beleza? Então, aqui, ó, campo magnético terrestre. Ele é gerado pela movimentação do núcleo. Tanto é que eu coloquei assim, ó, para ver o núcleo, filme de 2003, é antigo, mas continua sendo bom, que mostra uma tragédia no planeta, né, que o núcleo da Terra para de girar e esse campo magnético da Terra some. E aí a gente fica sujeito aos ventos solares. Aqui eu coloquei uma figurazinha muito bacana, onde aqui chega para a gente um vento solar. Vento solar, estrela do mar, a terra azul da cor do seu vestido. Quem conhece? Um girassol da cor do seu cabelo. Clube da esquina. Né? O vento solar é como se fosse um Hadouken do Sol. Sabe o rio que dá o Hadouken? O Sol também, às vezes, acontece explosões muito fortes, que ele solta parte, né, da atmosfera dele em direção à Terra, vamos pensar assim. E isso aqui são partículas extremamente energéticas. Elas são desviadas pelo campo magnético da Terra e algumas conseguem entrar, mas elas entram só pelos polos da Terra. Algumas passam direto e depois voltam, tá? Mas quando elas entram somente nos polos. E isso gera um fenômeno que é o fenômeno mais bonito da natureza, na minha opinião, que são os fenômenos da aurora boreal, quando é no Polo Norte, e a aurora austral, que é quando é no Sul. A aurora boreal, que essas partículas tão energéticas, elas reagem com nitrogênio, com oxigênio da atmosfera, gerando luzes, né? Luzes verdes. Oi. É perigoso presenciar a aurora? Não, senão não tinha ninguém morando lá, né? Porque, por exemplo, a Dinamarca, Suécia, Canadá, esses povos na Groenlândia, os Inuits, né? Não pode falar esquimó não, tá, gente? Esquimó é preconceitual. Os povos que moram na Groenlândia e tal, todos eles presenciam isso todo verão. Então, não causa nada, não. Quando eu morei no Canadá, eu queria ir lá ver, na região mais norte de Quebec, e a família que eu morava, eles meio que não deixavam. Falavam que era muito perigoso. Absorção de energia. Pseudociência, não tem nada a ver, não. Pode ver sim. Aí alguém perguntou o que eu ia falar. Podia. Era pseudociência, não tem problema nenhum. Pode ver à vontade.
Então, olha só, o polo sul magnético da Terra fica localizado no polo norte geográfico. Vocês notaram que o campo magnético da Terra ele sai do polo sul geográfico, né? Então, ele sai aqui da região de polo norte magnético, que fica perto da Austrália, né, da Antártica, e aí, a Austrália também, só que a Austrália está do outro lado do globo aqui, né? E ele vai em direção ao polo norte geográfico da Terra. Então, presta atenção, o polo sul magnético da Terra fica localizado no polo norte geográfico. O polo norte magnético fica localizado no polo sul geográfico, tá? Então é invertido. Por quê? Porque quem construiu os primeiros mapas e chamou o norte de norte e o sul de sul, nem sabia que existia campo magnético. Tranquilo? Então, pessoal, deem uma pesquisada, olhem bastante sobre, assistam o filme, O Núcleo, é bem legal. E aqui eu coloquei minhas referências aí dessa aula, beleza? Se vocês quiserem consultar esses livros, aconselho também. Vocês conseguem achar isso aí na biblioteca pública e conseguem estudar em cima deles. São livros fantásticos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Magnetismo é uma parte da física bem difícil. Então eu preparei uma aula de introdução bem bacana para vocês, para a gente fixar bem esses conceitos antes de entrar nas contas. Ok? Tranquilo? Um abraço para vocês. Estou gostando de ver a Rafa lá, tá com a câmera ligada. E aí? É legal a gente ver os alunos de vez em quando. Obrigado você, Lívia, pela presença. Um abraço, viu, gente? Até mais. Tchau, obrigada.